Boa tarde, meus amigos. Que o Deus do céu nos abençoe. Gostaria de, neste vídeo, comentar um pouquinho sobre o atual cenário do nosso país. No nosso país, reina dois viés ideológicos, direita e esquerda. Esse cenário começou com a Revolução Francesa. Os revolucionários, inconformados com querendo ter mais oportunidade no governo, com o imperador. Então surgiu essa guerra, certo grupo querendo ter a oportunidade e melhores condições de vida. Esse cenário já também passou pelos ingleses, passou pelos americanos e no século XXI chegou até nós. A questão no nosso país é que esses dois viés ideológicos usam das redes sociais e ficam acusando uns aos outros. Aí a Bíblia chama isso aí de fuxico. Há uma fuxicada entre a esquerda e a direita, meus amigos. Agora eu quero chamar atenção aqui para os cristãos. Cuidado, para que nós cristãos devemos concordar com ideias, com projetos, não adorar homens. Isso quer dizer que cuidado para você não brigar, não discutir, não colocar homens no lugar de Cristo. Você deve concordar com ideias, não adorar homens. É o que nós vemos muito no nosso país. Uns da esquerda adoram Lula, outros da direita adoram o atual presidente. Quero só citar um texto bíblico aqui, o que o Senhor nosso Deus diz do ser humano. Ele pode ter até as melhores das intenções, mas ele é perfeito. Mas a questão é que se nós não buscarmos a Deus, o nosso cenário, o nosso Brasil, as nossas famílias, as famílias brasileiras não mudam. Porque isso não está em política, meus amigos. A questão da mudança não está em política, não está em governante, não está no coração do homem. É Cristo em que muda o coração do homem. A depravação é no coração do homem. Então não coloque os seus pensamentos em homens. Pode ser quem for. Quero chamar essa atenção de muitos cristãos aqui que estão colocando a sua confiança em homens. Cuidado. Quero só ler um texto bíblico que diz Romanos aqui. O que diz da mesquinhez do homem. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz em diante: Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhanças de imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração e imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E mais, só pulando aqui alguns versículos, o versículo 30 diz, continua dizendo: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Esse é os homens, meus amigos. É os projetos dos homens. É o que o coração do homem deseja, são essas concupiscências. Não coloque o seu entendimento em homens. Eu quero dizer que no nosso país tem um sistema policial brutal de um lado, temos quadrilha
traficante do outro. Essa guerra não é de hoje e não está sendo feito nada. Nós temos uma educação depravada, nós temos um sistema de saúde que só nós brasileiros sabemos que não funciona. Nós temos um Congresso Nacional atolado em corrupção. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que nos envergonha. Com exceção de alguns bons juízes, nós temos um judiciário que não merece ser os nossos julgadores, não merece julgar as nossas causas, são vendedores de sentenças. Portanto, meus amigos, nós temos que pedir ao Senhor para que Ele intervenha, porque homens como nós não podemos fazer muita coisa. Portanto, coloque o seu entendimento aí em Deus, para que Ele possa pesar sua mão sobre nós, para nos corrigir, para nos abençoar, para nos tornar honestos. Só o Senhor pode fazer isso por nós. Claro que Ele vai usar pessoas. Eu não estou dizendo que pessoas não podem fazer coisas boas. Estou dizendo para você não colocar o seu entendimento em pessoas. Você deve concordar, você deve orar, pedir para Deus mudar pessoas e consertar o nosso país. Mas coloque o seu entendimento em Deus. Não adore homens, não confie em homens. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.